Ponto 27. Que chama ele ao novo. Messias de Consolador? Esse nome, significativo e sem ambiguidade, é toda uma revelação. Prévia, pois, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implicaria a insuficiência daquelas que encontrassem nas crenças que se formassem. Nunca o Cristo foi mais claro e mais explícito do que nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestaram atenção. Talvez porque se tem evitado pô-las em evidência e aprofundar-lhes o sentido profético. Ponto 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que estes só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não poderiam compreendê-lo. Há coisas que teriam parecido um contrassenso no estado dos conhecimentos de então. Por completar os seus ensinamentos, deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo neles se encontra em germe. Falta somente a chave para aprender o sentido de suas palavras. Ponto 29. Mas quem ousa permitir-se interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem ousa? A ciência, primeiro, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza, e salta de pés juntos sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo, e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e por esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não estavam o bastante, entretanto, para não condenarem como heresia o movimento da terra e a crença nos antípodas, e sem remontar tão alto os de hoje. Não lançaram anátema aos períodos de formação da terra? Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com a ajuda daquilo que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo preço nele encontrar a confirmação de um pensamento pré-concebido. Volteavam sempre no mesmo círculo, sem deixarem o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam senão aquilo que queriam ver. Por sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas, frequentemente contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis, o espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderá judiciosamente alegar as contradições da ciência, quando não está de acordo consigo mesma. Ponto 30. O Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria a sua de Moisés,
é uma consequência da sua doutrina. A ideia vaga da vida acrescenta a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço e, com isto, fixa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Definiu os laços que unem a alma ao corpo e levantou o véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença do progresso realizado, que todas têm a mesma destinação e atingirão o mesmo objetivo, mais ou menos prontamente segundo o seu trabalho e a sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas umas do que as outras, que Deus não as tem criado privilegiadas e dispensadas do trabalho imposto às outras para progredirem, que não há seres perpetuamente devotados ao mal e ao sofrimento, que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem o mal no estado de espírito como faziam no estado de homens, mas que avançarão e se melhorarão, que os anjos ou puros espíritos não são seres criados à parte na criação, mas espíritos que alcançaram o objetivo depois de terem seguido a fieira do progresso, que, assim, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um objetivo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos às custas dos outros, todos sendo os filhos das suas obras. Ponto 31. Pelas relações que o homem pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a terra, tem não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo, e deste mundo com os de outros mundos. Conhece a sua situação no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, testemunha as suas alegrias e seus infortúnios, sabe porque são felizes ou infelizes e a sorte que o espera, a ele mesmo, segundo o bem ou o mal que faça. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas faces, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte não tem mais nada de aterrorizante, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Ponto 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Dito de outro modo, que é punido por onde tem pecado, que essas consequências duram tão longo tempo quanto as causas que as produziram, que assim o culpado sofreria eternamente, se persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um melhorar-se, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre dos seus excessos tão longo tempo enquanto não lhes põe termo.
Ponto 33. Se a razão repele por incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremessíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infligidas por uma única falta, ou os suplícios do inferno que não pode abrandar o mais ardente e o mais sincero arrependimento, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, não fecha nunca a porta do retorno e estende sem cessar a mão ao náufrago, em lugar de empurrá-lo para o abismo. Ponto 34. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem defini-lo, mais do que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que lhes demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida futura apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma a vida abreviada, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito que tem, mais ou menos, aprendido e progredido, e que traz em renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Número 5. Ponto 35. Com a doutrina da criação da alma em cada nascimento, vem-se cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada, depois da morte, toda relação cessa com a vida. Eles não são solidários quanto ao futuro. Pela reencarnação, são solidários quanto ao passado e quanto ao futuro. As suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo, o mal as suas consequências inevitáveis. Ponto 36. Com a reencarnação caem os preconceitos de raças e de castas, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não há nenhum deles que ultrapasse em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação repousa sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela repousa sobre a mesma lei da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, a da liberdade. Nota explicatória da editora no final do livro. Ponto 37. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, e próprio para ser explorado como um animal inteligente, não esperando nada depois da morte, nada o detém para aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem em perspectiva senão o desespero e o nada por refúgio. Com a certeza do futuro, a de encontrar aqueles a quem amou, o medo de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo não fizesse senão tirar o homem da dúvida com respeito à vida futura. Teria feito mais pelo seu adiantamento moral do que todas as leis disciplinares que o freiam. Algumas vezes, mas não o transformam. Ponto 38. Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas irreconciliável com a justiça de Deus,
que torna todos os homens responsáveis pela falta de um só deles, seria um contrassenso e tanto menos justificável que, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a qual se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Com a pré-existência, o homem traz em renascendo o germe de suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais, as suas propensões a tal ou tal vício. Está aí o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que suporta o castigo das próprias faltas, e não as de outrem, e esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se remir pela reparação e de progredir, seja em se despojando de algumas imperfeições, seja adquirindo novos conhecimentos, e isso até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e feliz. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente trazem renascendo qualidades inatas do mesmo modo que aquele que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Esta está identificado com o bem, praticando-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem nele pensar. Quem está obrigado a combater as suas más tendências está ainda na luta. O primeiro já venceu, o segundo está em vias de vencer. Há, pois, virtude original como há saber original, e pecado, ou melhor, vício original. Ponto 39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, quer dizer, de corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos construtivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito desempenha um papel tão importante no organismo e numa multidão de afecções que se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. Ponto 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se ligarem à espiritualidade, qualificados por outros de milagres ou de sortilégios, segundo as crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos físicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, e etc. Em demonstrando que esse fenômeno repousam sobre leis tão naturais quanto as dos fenômenos elétricos e as condições normais nas quais podem se reproduzir. O Espiritismo destruiu o império do maravilhoso e do sobrenatural, e por consequência a fonte da maioria das superstições. Se fez crer na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas,
impediu de crer em muitas outras, das quais demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Ponto 41. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela. Tudo o que o Cristo disse e fez traz a luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem esforço, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem, veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Ponto 42. Se considera, por outro lado, a força moralizadora do Espiritismo, pelo objetivo que assinala para todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal, que faz tocar com o dedo, a força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter perto de si os seres a quem amou, a segurança de revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo o que se faz, de que tudo o que se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento de regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque pelo fato é ele o verdadeiro Consolador. Nota explicatória. Muitos pais de família deploram a morte prematura de crianças para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem a si mesmos que tudo isso é pura perda. Com o Espiritismo, não lamentam mais esses sacrifícios, e estariam prontos a fazê-los mesmo com a certeza de verem morrer seus filhos, porque sabem que, se estes últimos não aproveitam essa educação no presente, ela servirá em primeiro lugar para seu adiantamento como espíritos. Depois que isso será igualmente adquirido para uma nova existência e que, quando retornarem, terão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirirem novos conhecimentos. Tais são essas crianças que trazem em nascendo ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem terem necessidade de aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de verem os seus filhos aproveitarem essa educação, dela gozarão certamente mais tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez eles sejam de novo os pais dessas mesmas crianças, de quem se dirá felizmente dotadas pela natureza, e que devem as suas aptidões a uma precedente educação. Do mesmo modo, se os filhos acabam mal pela negligência dos seus pais, estes podem ter que sofrer mais tarde pelos dissabores e desgostos que lhes suscitarão em uma nova existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 21, Mortes prematuras. Ponto 43. Se a esses resultados se acrescenta a rapidez extraordinária da propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que se fez para abatê-lo, não se pode discordar de que a sua vinda tenha sido providencial, porque triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com a qual ele é aceito por um tão grande número, e isso sem constrangimento, sem outros meios, senão o poder da ideia, prova que responde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa depois do vazio cavado pela incredulidade e que, consequentemente, veio ao seu tempo.
Ponto 44. Os aflitos são em grande número, não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência as doutrinas que desesperam, porque é aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, que se dirige o Espiritismo. O enfermo vê chegar o médico com mais alegria do que aquele que está bem. Ora, os aflitos são os enfermos, e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que renunciemos a ele para seguir-vos, dai, pois, mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em destruí-lo. Vós com a perspectiva do nada, vós com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. Ponto 45. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Está aí um caráter essencial de uma grande importância. Ela é coletiva no sentido de que não foi feita como privilégio a pessoa alguma, que ninguém, por conseguinte, pode dela se dizer o profeta exclusivo. Foi feita simultaneamente sobre toda a terra, a milhões de pessoas de todas as idades e de todas as condições, desde o mais alto da escala, segundo essa predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Não saiu de nenhum culto especial a fim de servir a todos um dia de ponto de reunião. Nota explicatória. Nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a se operar é o de um observador atento que estuda os fatos para procurar-lhes a causa e deles tirar as consequências. Confrontamos tudo aquilo que nos foi possível colecionar, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos do globo. Depois, coordenados tudo metodicamente em uma palavra, estudamos e demos ao público o fruto das nossas pesquisas sem atribuir ao nosso trabalho outro valor do que o de uma obra filosófica, deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como fundador de doutrina, nem ter querido impor nossas ideias a ninguém. Publicando-as, usamos de um direito comum e aqueles que as aceitaram fizeram-no livremente. Se essas encontraram numerosas simpatias, foi porque tiveram a vantagem de responder às aspirações de um grande número do que não poderíamos nos envaidecer, uma vez que a origem não nos pertence. O nosso maior mérito é o da perseverança e do devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isso fizemos o que os outros poderiam fazer, igual a nós. Por isso nunca tivemos a pretensão de nos crer profeta ou Messias e ainda menos de nos dar como tal. Ponto 46. As duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, quer dizer, ocorreram sobre um único ponto em torno do qual a ideia se espalhou pouco a pouco, mas necessitou muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo.
sem mesmo invadi-lo inteiramente. A terceira tem de particular que, não estando personificada no indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, todos tornando-se centro ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se encontram pouco a pouco como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse num único ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seita ao seu redor, mas talvez decorresse meio século antes que tivesse alcançado os limites do país onde nascera, ao passo que 10 anos depois tem marcos plantados de um polo ao outro. Ponto 47. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas deu a esta uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Com efeito, se a reprimem num ponto, em um país, é materialmente impossível reprimi-la em todos os pontos, em todos os países. Por um lugar onde seja entravada, haverá 1000 ao lado, onde ela florescerá. Ainda mais se atingem num indivíduo, não se podem atingi-la nos espíritos, que lhes são a fonte. Ora, como os espíritos estão por toda parte e haverá deles sempre, se for impossível se chegasse a abafá-la em todo o globo, ela reapareceria algum tempo depois, porque repousa sobre um fato, e esse fato está na natureza, e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis do que devem se persuadir os que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Revista Espírita, fevereiro 1865, página 38, Perpetuidade do Espiritismo. Ponto 48. Entretanto, disseminados esses centros, teriam podido permanecer muito tempo isolados uns dos outros, confinados que estão alguns em países longínquos. Entre eles seria preciso um traço de união que os pusesse em comunhão de pensamentos com os seus irmãos em crença, dando-lhes a conhecer o que se fazia em outra parte. Esse traço de união que teria faltado ao Espiritismo na antiguidade encontra-se nas publicações que vão por toda parte, que condensam sob uma forma única, concisa e metódica o ensinamento dado por toda parte sob formas múltiplas e em línguas diversas. Ponto 49. As duas primeiras revelações não poderiam ser senão o resultado de um ensinamento direto. Deviam impor-se à fé pela autoridade da palavra do Mestre, não estando os homens bastante avançados para concorrer na sua elaboração. Notemos, todavia, entre elas uma nuance bem sensível que se prende ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que tenham sido produzidas no mesmo meio, mas após 18 séculos de intervalo, a doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus, essencialmente conselheira, é livremente aceita e não se impõe senão pela persuasão. Foi controvertida mesmo durante a vida do seu fundador, que não desdenhava discutir com os seus adversários. Ponto 50. A terceira revelação veio numa época de emancipação e de maturidade intelectual, onde a inteligência se desenvolvida não pôde reduzir-se a um papel passivo, onde o homem não aceita nada cegamente, mas quer ver onde é conduzido, saber o porquê e o como de cada coisa. Devia ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensinamento e o fruto do trabalho de pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão
o exatamente necessário para colocar sobre o caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode encontrar por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, de controlar e de tudo submeter ao cadinho da razão, deixando-o mesmo frequentemente adquirir experiências às suas custas. Dão-lhe o princípio os materiais, cabe-lhes tirar deles proveito e pô-los em prática. Número 15. Ponto 51. Tendo os elementos da revelação espírita sido dados simultaneamente, em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e dos diversos graus de instrução, é evidente que as observações não poderiam ser feitas por toda parte, com o mesmo proveito que as consequências a tirar delas. As deduções das leis que regem essa ordem de fenômenos, em uma palavra, a conclusão que deveria estabelecer as ideias não poderia sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito em círculo restrito, não vendo-o mais frequentemente senão uma ordem particular de fatos, algumas vezes contraditórios na aparência, não tendo geralmente se ocupado senão com uma categoria de espíritos, e além do mais, achando-se na impossibilidade de material de abraçar o conjunto. É por isso mesmo impotente para unir as observações isoladas a um princípio comum, cada um apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam. Teriam surgido em breve tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e de controle. Em uma palavra, cada um estaria imobilizado em sua revelação parcial, crendo ter toda a verdade por falta de saber que, em 100 outros lugares, obtinha-se mais ou melhor. Ponto 52. Por outro lado, convém notar que nenhuma parte do ensinamento espírita foi dada de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações em assuntos tão diversos que exigem ou conhecimentos ou aptidões medianímicas especiais, que teria sido impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias, devendo o ensinamento ser coletivo e não individual. Os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e de observação, como em certas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida entre diferentes operários. A revelação foi assim feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que continua ainda neste ponto, porque tudo não está revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento daquilo que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinamentos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para se lhes apreender a correlação, colecionar os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para compará-los, analisá-los, estudar-lhes as analogias e as diferenças, sendo as comunicações dadas por espíritos de todas as ordens, mas ou menos esclarecidos. Seria preciso analisar o grau de confiança que a razão permita conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensinamento geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, suprir
as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã, utilizar igualmente os erros das informações fornecidas pelos espíritos, mesmo de mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível, e dele formar um todo homogêneo. Seria preciso, em uma palavra, um centro de elaboração independente de toda ideia preconcebida, de todo preconceito de seita, decidido a aceitar a verdade tornada evidente, mesmo sendo ela contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro foi formado por si mesmo, pela força das coisas e sem propósito premeditado. Nota explicatória. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez o Espiritismo entrar no caminho filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando as mais importantes questões que ela levanta, foi desde a sua aparição o ponto de reunião para o qual espontaneamente convergiam os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, estacionado até aí no domínio das experiências de curiosidade. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, foi porque era a expressão do sentido dessa mesma maioria respondida às suas aspirações. Foi também porque cada um nele encontrou a confirmação e uma explicação racional naquilo que obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensinamento geral dos espíritos, não haveria tido nenhum crédito e cairia prontamente no esquecimento. Ora, a quem se reuniu não foi ao homem, que nada é por si mesmo, a gente que morre e desaparece, mas a ideia que não parece quando emana de uma força superior à do homem. Essa concentração espontânea de forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único do mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, os resultados morais, os devotamentos e os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar aos homens e às coisas sobre peças autênticas. Em presença desses testemunhos irrecusáveis, em que se tornarão na continuidade todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? Ponto 53. Desse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias, uma indo das extremidades para o centro, as outras retornando do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina prontamente marcou para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde ela emanou, que os sistemas divergentes tombaram pouco a pouco pelo fato do seu isolamento, diante da ascendência da opinião da maioria, por falta de nela encontrar ecos simpáticos. Uma comunhão de pensamentos foi então estabelecida entre os diferentes centros parciais, falando a mesma língua espiritual. Eles se compreendem e simpatizam de uma extremidade à outra do mundo. Os espíritas se acharam mais fortes e lutaram com mais coragem, marcharam com um passo mais seguro, quando não se viram mais isolados, quando sentiram um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas não lhes pareciam mais estranhos, anormais, contraditórios, quando puderam ligá-los às leis gerais de harmonia, abarcar de um golpe de vista o edifício e verem em todo esse conjunto um objetivo grande e humanitário.
Nota explicatória. Um testemunho significativo, tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamentos que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade das crenças, são os pedidos de preces que nos vêm dos mais distantes países, desde o Peru às extremidades da Ásia, da parte de pessoas de religiões e de nacionalidades diversas, e que jamais vimos. Não está aí o prelúdio da grande unificação que se prepara? A prova das bases sérias que por toda parte toma o Espiritismo? É notável que de todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de fazer cisão, proclamando princípios divergentes, assim como aqueles que, por razões de amor próprio ou outros quaisquer, não querendo parecer sujeitarem-se à lei comum, se consideraram bastante fortes para caminharem sozinhos, com bastante luzes para se absterem de conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Como poderia ser de outro modo, desde que, para se distinguirem, em lugar de se esforçarem em dar maior soma de satisfações, rejeitarem os princípios da doutrina? Precisamente aquilo que nela se faz o mais poderoso atrativo, o que princípios da doutrina, precisamente aquilo que nela se faz, o mais poderoso atrativo, o que há de mais consolador, de mais encorajante e de mais racional? Se tivessem compreendido a força dos elementos morais que constituíam a unidade, não estariam embalados por uma ilusão quimérica, mas tomando o seu pequeno círculo pelo universo. Não viram nos adeptos senão uma sociedade que poderia ser derrubada facilmente por uma contra-sociedade. Era enganar-se estranhamente sobre os caracteres essenciais da doutrina, e esse erro não podia conduzir senão a decepções. Em lugar de romper a unidade, eles quebraram o único laço que poderia dar-lhes a força e a vida. Ver a Revista Espírita, abril 1866, páginas 106 e 111. O Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se não é senão o resultado de uma opinião pessoal? Os grupos isolados são, não estando no caso de saberem o que se diz em outra parte, era necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de escrutínio e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Nota explicatória. Tal é o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas como o resultado desse escrutínio. Todas as opiniões nelas são discutidas, mas as questões não são enunciadas em princípios, senão depois de terem recebido a consagração de todos os controles, os únicos que podem dar-lhes força da lei e permite afirmá-los. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso que a doutrina, procedendo do ensinamento geral, não é o produto de um sistema pré-concebido, é também o que faz a sua força e assegura o seu futuro. Ponto 54. Não há nenhuma ciência que, em todas as suas partes, tenha saído do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiando-se sobre as observações precedentes.
como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo. Por isso, seu ensinamento está graduado. Não abordam as questões senão à medida que os princípios sobre os quais devem se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja madura para assimilá-los. Há mesmo que se notar que, todas as vezes que os centros particulares quiserem abordar questões prematuras, não obtiveram senão respostas contraditórias, não concludentes. Quando, ao contrário, está chegado o momento favorável, o ensinamento se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, entre a marcha do espiritismo e das ciências uma diferença capital. Estas não atingiram o ponto onde chegaram, senão depois de longos intervalos, ao passo que bastaram alguns anos ao espiritismo, senão para atingir o ponto, pelo menos para recolher uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso deve-se à multidão incalculável de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Disso resultou que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, ou foram quase simultaneamente em alguns anos, que bastaram para agrupá-las e para delas formar um todo. Deus quis que assim fosse, primeiro, para que o edifício chegasse mais depressa ao topo, em segundo, porque se pôde, pela comparação, ter um controle, por assim dizer, imediatamente e permanente na universalidade do ensinamento, cada parte não tendo valor e autoridade senão pela sua conexão com o conjunto, todas devendo harmonizar-se, encontrar o seu lugar na ordem geral e chegar a cada uma a seu tempo, não confiando a um único espírito o cuidado da promulgação da doutrina. Deus quis, por outro lado, que o menor como o maior entre os espíritos e entre os homens levasse sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. De outra parte, cada espírito, assim como cada homem, não tendo senão uma soma limitada de conhecimentos, individualmente não estavam habilitados a tratar ex professo as inumeráveis questões nas quais toca o espiritismo. Eis igualmente porque a doutrina, para cumprir os objetivos do Criador, não poderia ser obra de um único espírito, nem de um único médium. Não poderia sair senão de coletividade dos trabalhos, controlados uns pelos outros. Nota explicatória. Ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, página 6. Revista Espírita, abril 1864, página 90. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Ponto 55. O último caráter da revelação espírita e que ressalta das próprias condições nas quais está feita é que, apoiando-se sobre fatos, não pode ser senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, em certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor dessas leis. As descobertas das ciências glorificam Deus em lugar de diminuí-lo. Elas não destroem senão o que os homens estabeleceram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como evidência,
ou que ressalta logicamente da observação, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia. Sem isso, se suicidaria, cessando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre este ponto. Se uma nova verdade se revela, ela a aceita. Nota explicatória. Diante de declarações tão claras e tão categóricas como as que estão contidas neste capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo e à autocracia dos princípios, todas as falsas assimilações que pessoas prevenidas ou mal informadas prestam à doutrina. Estas declarações, aliás, não são novas, nós as temos repetido bastante em nossos escritos para não deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Elas nos assinalam, por outro lado, o nosso verdadeiro papel, o único que ambicionamos, o de trabalhador. Ponto 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não é outra senão a do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Sob o ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência, que lhe diz: não faça outrem o que não queres que se te faça. A força natural está certamente inscrita no coração dos homens, mas todos sabem lê-la? Nunca desprezaram os seus sábios preceitos, que fizeram a moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se tornou uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Censurais a um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções aos seus filhos, se não as aproveitam? Por que Deus faria menos do que um pai de família? Porque não enviaria de tempos em tempos entre os homens mensageiros especiais encarregados de chamá-los aos seus deveres, de reconduzi-los ao bom caminho quando deles se afastam, de abrirem os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados, como os homens mais avançados enviam missionários entre os selvagens e os bárbaros? Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas, então, para que servem os seus ensinamentos, uma vez que não dizem senão o que nós sabemos? Poder-se-ia dizer tanto da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes dele por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença que, manifestando-se em toda parte, se fazem ouvir tanto na choupana quanto no palácio, pelos ignorantes como pelas pessoas instruídas. O que o ensinamento dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que ligam os mortos e os vivos, que completam as noções vagas que havia dado da alma, de seu passado e de seu futuro, e que dão por sanção à doutrina as próprias leis da natureza.
Com a ajuda das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e os Espíritos, o homem compreende a solidariedade que liga todos os seres. A caridade e a fraternidade tornam-se necessidade social, faz por convicção o que não fazia senão por dever e o faz melhor. Quando os homens praticarem a moral do Cristo, só então poderão dizer que não tem mais necessidade de moralistas encarnados ou desencarnados, mas então também Deus não mais lhos enviará. Ponto 57. Uma das mais importantes questões entre as que estão colocadas no alto deste capítulo é esta: qual é a autoridade da revelação espírita, uma vez que emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? A objeção seria séria se essa revelação não consistisse senão do ensinamento dos Espíritos, se devêssemos tê-las deles exclusivamente e aceitá-las de olhos fechados. Ela é sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de seu julgamento, que os Espíritos se limitem a colocá-lo no caminho das deduções que pode tirar de observação dos fatos. Ora, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos. O homem os estuda, neles procura a lei e é ajudado nesse trabalho pelos espíritos de todas as ordens, que são antes colaboradores do que reveladores, no sentido usual da palavra. Submete as suas declarações ao controle da lógica e do bom senso. Dessa maneira, ganha conhecimentos especiais que eles oferecem na sua posição, sem abdicarem do uso da sua própria razão. Os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens em nos comunicando com eles, não saímos da humanidade, circunstâncias capital a se considerar. Os homens de gênio que foram a luz da humanidade saíram, pois, do mundo dos espíritos, como nele reentraram, deixando a terra. Desde que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções sobre a forma espiritual, como os fizeram sobre a forma corpórea. Podem nos instruir depois de sua morte, como o fizeram em sua vida. São invisíveis em lugar de serem visíveis. Eis toda a diferença. A sua experiência e o seu saber não devem ser menores. E se a sua palavra, como homens, tinham autoridade, não a deve ter menos porque estão no mundo dos espíritos. Ponto 58. Mas não são apenas os espíritos superiores que se manifestam, são também os espíritos de todas as ordens, e isso era necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual, nolo mostrando sob todas as suas faces, com isso as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas, a conexão é mais evidente, vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Tal é o objetivo essencial das comunicações. Todos os espíritos, a qualquer grau que tenham chegado, nos ensinam, pois, alguma coisa, mas como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom e de mal, o de tirar o proveito que os seus ensinamentos comportam. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que, sem eles, não saberíamos. Ponto 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, incontestavelmente, mas cuja ação é restrita e necessariamente lenta em se propagar. Que um só dentre eles, fosse mesmo Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse desses últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem teria aprovado a verdade de suas assertivas neste tempo de ceticismo? Não o teriam considerado
como um sonhador ou um utopista, em se admitindo que estivesse com a verdade absoluta, os séculos teriam se escoado antes que suas ideias fossem aceitas pelas massas. Deus, em sua sabedoria, não quis que fosse assim. Quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, a fim de converter de sua existência e que ocorreram simultaneamente em toda a Terra, seja para propagá-lo mais rapidamente, seja para que encontrasse na coincidência do ensinamento uma prova da verdade, tendo cada um os meios de se convencer por si mesmos. Ponto 60. Os espíritas não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhes trazem nenhuma ciência pronta, o que pode encontrar ele mesmo, deixando-no às suas próprias forças. É o que os espíritas sabem perfeitamente hoje. Desde muito tempo, a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastava dirigir-se ao primeiro espírito que chegasse para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos lhes são uma das faces como sobre a terra, os há superiores e vulgares. Muitos deles sabem, pois, científica e filosoficamente, menos do que certos homens. Dizem que o sabem, nem mais nem menos. Como entre os homens, os mais avançados podem nos informar sobre mais coisas, dar-nos conselhos mais judiciosos do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é se dirigir às forças sobrenaturais, mas aos semelhantes, aqueles mesmo a quem nos teríamos dirigido em seu viver, aos parentes, aos amigos ou aos indivíduos mais esclarecidos do que nós. Eis do que importa se persuadir e o ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações de além-túmulo. Ponto 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações ou querendo dessas revelações, se os espíritos não sabem mais do que nós ou se não dizem tudo o que sabem? Primeiro, como dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitida revelar, porque o nosso grau de adiantamento não comporta. Mas isso à parte, as condições da nova existência alargam o círculo das suas percepções, veem o que não viam na Terra. Livres dos entraves da matéria, liberados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado. E é por isso mesmo, mais sadiamente, a sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem os seus erros, retificam as suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal, e que seus conselhos podem ser, com relação ao seu grau de adiantamento, mais judiciosos e mais desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, por outro lado, nos iniciar nas coisas da vida futura, que ignoramos e que não podemos aprender naquela em que estamos. Até hoje o homem não havia criado senão hipóteses sobre o seu futuro. Eis porque suas crenças sobre esses pontos ficaram divididas em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o niilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que vêm dizer o que ela é, e os únicos que poderiam fazê-lo.
Essas manifestações, portanto, serviram para nos dar a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e que não supunhamos, e só esse conhecimento seria de uma importância capital, supondo-se que os espíritos fossem incapazes de algo nos ensinar a mais. Se fordes a um país novo para vós, rejeitarias as informações de um humilde aldeão que encontrasseis? Recusaríeis interrogá-lo sobre o estado do caminho, porque não é senão um camponês? Não, esperarias dele certamente esclarecimentos de uma alta importância, mas tal como é em sua esfera. Poderia, sobre certos pontos, vos informar melhor do que um sábio que não conhece o país. Tiraríeis das suas indicações consequências que ele mesmo não poderia tirar, mas não teria sido menos um instrumento útil para as vossas observações. Não tivesse servido senão para vos fazer conhecer os costumes dos camponeses. Ocorre o mesmo com as revelações com os espíritos, onde o menor pode servir para nos ensinar alguma coisa. Ponto 62. Uma comparação vulgar fará compreender ainda melhor a situação. Um navio carregado de imigrantes parte para um destino longínquo, carrega homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que ficam. Ouve-se que esse navio naufragou, nenhum traço dele restou, nenhuma notícia chegou sobre a sua sorte. Pensa-se que todos os viajantes pareceram e o luto está em todas as famílias. Entretanto, a tripulação toda, sem exceção de um único homem, capotou a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes, sob um céu clemente, mas isso é ignorado. Ora, eis que um dia um outro navio aporta a essa terra, e aí encontra todos os náufragos sãos e salvos. A feliz notícia se espalha com rapidez de um raio. Cada um diz: nossos amigos não estão perdidos, e rendem graças a Deus. Por isso, não podem se ver mais mas se correspondem. Trocam testemunhos de afeições, e eis que a felicidade sucede à tristeza. Tal é a imagem da vida terrestre e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Esta, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa notícia da sobrevivência daqueles que nos são caros e a certeza de reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a sua sorte e sobre a nossa não existe mais. O desencorajamento se apaga diante da esperança. Mas outros resultados vêm fecundar essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio notícias maravilhosas, permitiu que o véu que separa o mundo visível do mundo invisível fosse levantado. O fato das manifestações nada tem de extra-humano. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: nós existimos, pois o nada não existe. Eis o que somos e eis o que sereis. O futuro está para vós como está para nós. Caminhais nas trevas, viemos iluminar a vossa rota e franquear o caminho. Eis ao acaso mostrar-vos o objetivo. A vida terrena era tudo para vós, porque não víeis nada além dela. Viemos vos dizer, mostrando-vos a vida espiritual. A vida terrestre nada é. A vossa visão detinha-se no túmulo, nós vos mostramos além dele um horizonte esplêndido. Não sabíeis por sofríeis na terra, agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem não tinha frutos aparentes para o futuro. Doravante terá um objetivo e será uma necessidade. A fraternidade não era senão uma bela teoria.
Agora ela se assenta sobre uma lei da natureza, sob o império da crença de que tudo termina com a vida. A imensidão está vazia, o egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito. O vazio e a solidão não estão em nenhuma parte. A solidariedade liga todos os seres, para além e para aquém da tumba. É o reino de caridade com a divisa. Cada um por todos e todos para cada um. Enfim, ao término da vida, dizeis um eterno adeus àqueles que vos são caros. Agora direis, até logo. Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova. Ela veio encher o vazio cavado pela incredulidade, elevar as coragens abatidas pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e dar a todas as coisas a sua razão de ser. Este resultado não tem importância, porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos, os meios de enriquecer sem trabalho. Entretanto, os frutos que o homem deve dela retirar não o são apenas para a vida futura. Desfrutar-lo-á na terra pela transformação que essas novas crenças necessariamente devem operar em seu caráter, seus gostos, suas tendências e, em consequência, sobre os hábitos e as relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus, anunciado pelo Cristo. Nota explicatória. O emprego do artigo diante da palavra Cristo, do grego Christos, ungido, empregado em um sentido absoluto, é mais correto, visto que esse termo não é o nome do Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente. Dir-se-á, pois, Jesus era Cristo anunciado, a morte do Cristo e não de Cristo, ao passo que se diz a morte de Jesus e não a morte do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um único nome próprio. É pela mesma razão que se diz: o Buda Gautama adquiriu a dignidade de Buda por suas virtudes e suas austeridades. A vida do Buda, como se diz, o exército do faraó e não de faraó. Henri IV era rei, o título de rei, a morte do rei e não de rei. Capítulo 1. Caracteres da revelação espírita. Ponto 1. Pode-se considerar o espiritismo uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, quer dizer, é, em todos os pontos, o produto de um ensinamento oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade pronta, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo que se conhece? Quais são as verdades novas que nos trazem? Tem o homem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixemos. Ponto 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação.
Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e no figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral disse de toda coisa ignorada que vem à luz, de toda ideia nova que se coloca na pista daquilo que não se conhecia. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações e pode-se dizer que há, para nós, revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo astral que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, as leis da afinidade, a fisiologia, as funções do organismo e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. Ponto 3. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato, e por consequência não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Se é atribuída a Deus, e Deus não podendo nem mentir e nem enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. Ponto 4. Qual é o papel do professor diante de seus alunos, se não o é de um revelador? Ensina-lhes o que não sabem, o que não teriam nem tempo e nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que deram cada um o seu contingente de observações, e das quais se aproveitam aqueles que vêm após eles. O ensinamento é, pois, em realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, sem isso, as teriam sempre ignorado. Ponto 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Produz a luz que gradualmente se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas o que são os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vêm? Em que se convertem? Notemos que a maior parte traz em nascendo faculdades transcendentais e conhecimentos inatos que um pouco de trabalho basta para desenvolver. Pertencem realmente à humanidade, uma vez que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, aurem esses conhecimentos que não puderam adquirir em sua vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor quantidade? Neste caso, não teriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que um outro? Dir-se-á, com certos espiritualistas, de que Deus os dotou de uma alma mais favorecida do que o homem comum, suposição inteiramente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo, que por consequência mais adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos avançados. Em se encarnando, traz o que sabe e como sabe muito mais do que os outros, sem ter necessidade de aprender. É o que se chama um homem de gênio. Mas o que sabe não deixa de ser o fruto de um trabalho anterior, e não o resultado de um privilégio.
Antes de nascer, era, pois, espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para fazer os outros aproveitarem o que sabe, seja para adquirir mais. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento. Se não são ajudados por homens mais avançados, como o escolar, ou é por seus professores. Todos os povos tiveram os seus homens de gênio que viveram em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Ponto 6. Desde que se admita a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não se admitir que espíritos capazes, pela sua própria energia e a superioridade de seus conhecimentos, de fazer a humanidade avançar, se encarnem, pela vontade de Deus, tendo em vista ajudarem o progresso em um sentido determinado, que recebam uma missão igual a um embaixador que recebe uma de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm fazer senão ensinar aos homens as verdades que esses ignoram, e que teriam ignorado ainda durante longos períodos, a fim de lhes dar um impulso com a ajuda do qual possam se elevar mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, que deixam depois deles um longo rastro luminoso na humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. As coisas novas que ensinam aos homens, seja na ordem física, seja na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode com mais forte razão suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos, cujas ideias atravessaram os séculos. Ponto 7. No sentido especial de fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo, que não pode descobrir por meio de seus sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita por homens privilegiados, designados sob o nome de profetas, ou Messias, quer dizer, enviados, missionários, com a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob este ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta. É aceita sem controle e sem discussão. Ponto 8. Todas as religiões tiveram os seus reveladores, e embora estivessem longe de haver conhecido toda a verdade, tiveram a sua razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Malgrado os erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos, e por isso mesmo semeado os germes do progresso que, mais tarde, deveriam desabrochar ou desabrocharão um dia ao sol do cristianismo. É, pois, erradamente que se lhes lança anátemas em nome da ortodoxia, porque um dia virá no qual todas essas crenças, tão diferentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre um mesmo princípio fundamental. Deus e a imortalidade da alma se fundirão em uma grande e vasta unidade, quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Infelizmente, as religiões em todos os tempos foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias e se viu surgir em uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que graças ao prestígio desse nome exploram a credulidade, em proveito do seu orgulho, de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver às expensas de suas vítimas.
A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. A esse propósito, rogamos uma atenção séria sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ponto 9. As revelações diretas de Deus para os homens é uma pergunta que não ousaríamos resolver sem afirmativa nem negativamente de maneira absoluta. Isso não é radicalmente impossível, mas nada nos dá a sua prova certa. O que não poderia ser duvidoso é que os espíritos, os mais próximos de Deus pela perfeição, se penetram de seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertençam e o grau de seu saber pessoal, podem aurir suas instruções em seus próprios conhecimentos ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, puderam ser por vezes tomados pelo próprio Deus. Essas espécies de comunicações nada têm de estranhas para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela contemplação dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja em sonhos, seja no estado de vigília, como se vê em muitos exemplos delas na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se segue que todos os médiuns sejam reveladores, e ainda menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. Ponto 10. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos, e que existem os que se apresentam sob falsas aparências. Isso foi o que levou São João a dizer: não creiais em todo espírito, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Epístola 1, capítulo 4, versículo 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras com as apócrifas e mentirosas? O caráter da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação maculada pelo erro ou sujeita a mudanças não podem emanar de Deus. Assim é que a lei do Decálogo em todos os caracteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são a obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo, se abrandando suas leis por si mesmas, caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permaneceu em pé como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se elas fossem obra de Deus, guardar-se-ia de tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Ponto 11. Uma importante revelação se cumpre na época atual, a que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Esses conhecimentos não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certa forma, no estado de letra morta, quer dizer, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações as havia sufocado sob a superstição. O homem era incapaz de delas tirar alguma dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-la de seus
acessórios ridículos. Compreender-lhe a importância e dela fazer sair a luz que deverá iluminar a rota do futuro. Ponto 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos, as leis que o regem são suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, em consequência, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Ponto 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, resulta ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Resulta da primeira no sentido em que seu advento foi providencial e não o resultado da iniciativa, e de um desejo premeditado do homem, que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus para esclarecerem os homens sobre as coisas que ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos e que lhes convinha conhecer, hoje que estão amadurecidos para compreendê-las. Resulta da segunda no sentido de que esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todo mundo pelo mesmo meio, que aqueles que os transmitem e os que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, que não renunciam ao seu juízo e ao seu livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. Ponto 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Fatos de uma ordem nova se apresentam e não podem se explicar pelas leis conhecidas. Observa-os, compara-os, analisa-os e, dos efeitos remontando às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz suas consequências e procura as suas aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria preconcebida, assim não colocou como hipótese nem a existência e intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem nenhum dos princípios da doutrina. Concluiu da existência dos espíritos quando essa existência se deduziu com evidência da observação dos fatos, e assim os outros princípios. Não foram os fatos que vieram confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não o produto de imaginação. As ciências não tiveram progresso sério, senão depois que o seu estudo se baseou no método experimental, mas até esse dia acreditou-se que este método não era aplicável senão à matéria, ao passo que o é igualmente às coisas metafísicas. Ponto 15. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular e que seguramente ninguém teria suspeitado, que é o dos espíritos que não se creem mortos. Pois bem, os espíritos superiores que o conhecem perfeitamente não vieram dizer por antecipação a espíritos que creem ainda viver a vida terrestre, que conservaram os seus gostos, seus hábitos e seus instintos.
mas provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para nos fazer observá-los. Tendo, pois, visto espíritos incertos do seu estado, ou afirmando que estavam ainda neste mundo, e crendo aplicarem-se às suas ocupações ordinárias do exemplo, concluiu-se a regra. A multiplicidade dos fatos análogos provou que não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão. Reconhecer que essa situação é, sobretudo, própria dos espíritos pouco avançados moralmente e particular a certos gêneros de morte, que é temporária, mas pode durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. Ocorre o mesmo com todos os outros princípios da doutrina. Ponto 16. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência lhe faltaria apoio e controle. O estudo das leis da matéria deveria preceder ao da espiritualidade, porque é a matéria que fere, primeiramente, os sentidos. O espiritismo, vindo antes das descobertas científicas, teria sido obra abortada, como tudo o que vem antes do seu tempo. Ponto 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem uma das outras, na medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras das que foram cultivadas, permaneceu nos erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, deveria sucedê-la de perto, para em seguida marcharem as duas de acordo, apoiando-se uma sobre a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, nascida ontem sem a astronomia, a física e a química e todas as outras teriam se ressentido dos seus verdadeiros elementos de vitalidade. Não poderia vir senão depois. Ponto 18. A ciência moderna mostrou a verdade sobre os elementos primitivos dos antigos e da observação em observação, chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si mesma, é inerte, não tem vida, nem pensamentos, nem sentimento. É-lhe necessária a sua união com o princípio espiritual. O espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas o principal o tem demonstrado por provas irrecusáveis. Estudou, analisou e demonstrou a sua ação evidente. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, explica-se sem dificuldade uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. Nota explicatória. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constituinte de um todo. Neste sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo.
como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no total de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu. O Espiritismo, tendo por objeto de estudo um dos dois elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências, não poderia vir senão depois da sua elaboração, e nasce pela força das coisas, da impossibilidade de tudo se explicar somente com a ajuda das leis da matéria. Ponto 19. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquece-se que a astronomia tem por primogênita a astrologia judiciária, que não está longe de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria se ocupar hoje. Ninguém nega, entretanto, que estivesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde saíram as ciências atuais. Malgrado as suas fórmulas ridículas, a alquimia encaminhou para a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava sobre a oposição e o movimento dos astros, que havia estudado, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo, o universo. Os astros eram para o vulgo seres misteriosos aos quais a superstição emprestou uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton, Kepler fizeram conhecer essas leis, que o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso desabou. Ocorre o mesmo com o espiritismo em relação à magia e à feitiçaria. Estas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual. Misturavam a essas relações práticas e crenças ridículas às quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, mostrou a verdade. Seguramente a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar não saber delas nem a primeira palavra. Ponto 20. Só o fato da possibilidade de comunicar-se com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto atinge a todos os homens, sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, em se generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera às ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, pois, com razão que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos no que essas revelações diferem e por que laços se ligam uma à outra. Ponto 21. Moisés, na qualidade de profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Na qualidade de homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa lei primitiva, se depurando, deveria um dia se difundir sobre toda a terra. Ponto 22. O Cristo.
tomando da lei antiga o que era eterno e divino e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, e das penas e recompensas que esperavam o homem depois da morte. Ver Revista Espírita, 1861, páginas 90 e 280. Ponto 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista todo novo sob o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus impiedoso que rega a terra com sangue humana, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem executar as mulheres, as crianças e os velhos, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo um povo pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado sobre a pessoa do inocente, que castiga as crianças pela falta de seu pai, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude e de misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os filhos e os chama a todos para si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na servidão dos povos rivais e na multiplicidade da descendência, mas que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é este mundo, ela está no reino celeste. Será aí que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão rebaixados. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena pagar olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia, que diz: perdoai as ofensas, se quereis que vos seja perdoado. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob mais rigorosas penas, a maneira pela qual quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fortuna, mas o Deus grande que considera o pensamento e não se honra com a forma. Este não é mais, enfim, o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Ponto 24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que dele fazem um Deus vingativo e cruel creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e pelas torturas. As que dele fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes. São mais ou menos meticulosas na forma, segundo o creem, mais ou menos corrompidos pelas fraquezas e mesquinharias humanas. Ponto 25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade, com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação, e dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Sobre esta crença, somente pode estabelecer o princípio da igualdade dos homens diante de Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar esse Deus de Moisés? Não, não se poderia senão temê-lo.
Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificou profundamente as relações mútuas dos homens, lhes impôs novas obrigações, fê-los encarar a vida presente sob uma outra luz. Devera, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais, incontestavelmente pelas suas consequências. É esse o ponto capital da revelação do Cristo e do qual não se tem compreendido bastante a importância. É lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado, o que mais se tem ignorado na interpretação de seus ensinos. Ponto 26. Entretanto, Cristo acrescentou: muitas das coisas que vos digo não podeis ainda compreendê-las, e tenho para vós dizer muitas outras que não compreenderíeis, por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará todas. João, capítulo 14, 16, Mateus capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo o que ele teria podido dizer, foi porque acreditou dever deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem no estado de compreendê-las. Intencionalmente, o seu ensinamento era, pois, incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que deveria completá-la. Previa, pois, que se equivocariam com as suas palavras, que seriam desviados dos seus ensinamentos em uma palavra, que se desfaria o que ele fez, uma vez que todas as coisas deveriam ser restabelecidas, não se restabelece senão aquilo que foi desfeito.